Olá, sexto ano! Hoje vamos falar sobre conceito de frase, período e oração. Vamos falar também sobre os constituintes da oração, que é o sujeito e o predicado. O que são frases? Frases são unidades linguísticas que, dentro do contexto, têm sentido. Então, frase é um conjunto de palavras, mas que tenha sentido. Então, se eu falar banana, laranja, uva, cadeira, é um conjunto de palavras, mas não tem sentido. Então, para ser frase, precisa ter um conjunto de palavras, mas esse conjunto de palavras tem que ter sentido. Esse conjunto de palavras também deve iniciar com letra maiúscula e terminar com uma pontuação. Mas não é toda a pontuação que encerra, que fecha isso daí, que termina uma frase. Para terminar uma frase, deve ser o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e reticências. Então, ponto e vírgula, vírgula, dois pontos, não encerra, não finaliza a frase. O que finaliza a frase é o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Frase, conjunto de palavras que tenha sentido. Dentro dessas frases, eu tenho a frase verbal, que é aquela em que há verbo, e tenho a frase nominal, é aquela que não tem verbo. Olha os exemplos. Os alunos estudaram para a prova. Eu tenho um verbo, olha, eu tenho uma ação aqui, estudaram. Então, se essa frase tem um verbo, ela é uma frase verbal. Bom dia é uma frase, eu entendi o que essa frase quis dizer, tem um sentido, mas não tem verbo. Se esse enunciado, se esse conjunto de palavras tem sentido, eu compreendi, é uma frase, mas não tem verbo, então é uma frase nominal, porque afinal, frase nominal são frases sem verbo. Frases verbais são frases com verbos. E o que é uma oração? Uma oração é um enunciado, ou seja, um conjunto de palavras que se organiza em torno de um verbo. Então, para ter uma oração, tá? Para ter uma oração, eu tenho que ter um conjunto de palavras em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Vamos lembrar o que é locução verbal. Locução verbal são dois ou mais verbos juntos. As orações podem ou não ter sentido completo e não precisam começar com letra maiúscula e terminar com pontuação final. O conceito de frase verbal, olha, frase verbal, que é o mesmo que oração, está relacionada ao conceito de oração e também ao de período. Esses três nomes, né, esses três conceitos estão relacionados entre si. Mas o que os três têm em comum? Olhem esses exemplos. Artigo 94. A participação ativa do corpo discente é essencial à plena realização dos objetivos da comunidade escolar. E tem o artigo 97. Cumprir o disposto neste regimento nas aulas e demais trabalhos escolares. O artigo 94, que é esse artigo aqui, tem sentido completo, eu entendi, ele tem um sentido completo. Ele começa com letra inicial maiúscula e termina com pontuação. Olha, o ponto final, aquele ponto que encerra o assunto. E tem um verbo. Olha aqui o verbo aqui. E tem um verbo. Lembre-se, o é com acento é um verbo, é do verbo ser. Trata-se, portanto, de um exemplo de frase verbal. Também é uma oração e também é um período. Ele é as três coisas ao mesmo tempo. Por quê?
Ele começa com letra inicial maiúscula e termina com ponto. Então, é uma frase. Ele gira em torno de um verbo, que é o é. Então, é uma oração. E ele é um período, porque ele começa com letra inicial maiúscula, tem um verbo e termina com uma pontuação. Porque isso é o período, bem parecido com a frase. O diferencial é que a frase não tem a necessidade de ter um verbo e o período tem. Então, esse artigo 94, ao mesmo tempo que ele é uma frase verbal, ele é um período e é uma oração. Já o B, né, já esse artigo 97, não começa com letra maiúscula, olhem aqui, não começa com letra maiúscula, não termina com pontuação, porque ponto e vírgula, lembram? Ponto e vírgula não encerram um período, nem tem sentido completo. Portanto, não é uma frase verbal, não é um período. No entanto, ele é organizado em torno de um verbo. Eu tenho aqui um verbo que é cumprir. Então, se ele gira em torno de um verbo, ele é uma oração. Se tem um verbo, um ou mais, é oração. A oração não tem a necessidade de começar nem com letra maiúscula, nem encerrar com ponto final, ou nenhum outro tipo. Mas agora eu tenho os períodos simples e tenho períodos compostos. O que é um período simples? São aqueles formados por uma única oração, por um único verbo. A participação ativa do corpo discente é essencial à plena realização dos objetivos da comunidade escolar. Então, essa frase, esse trecho, ele começou com letra maiúscula, ele tem um verbo e ele terminou com uma pontuação. Então, ele é um período. Mas como ele tem apenas um período, ele tem apenas um verbo, ele é um período simples. Já os períodos compostos são aqueles formados por duas ou mais orações. Exemplo: o regimento escolar apresenta os direitos e deveres dos membros da comunidade escolar e indica qual a organização da instituição. Então, eu tenho outro período aqui, começa com letra maiúscula, termina com pontuação e tem dois verbos. Se tem dois verbos ou mais, é um período composto. Então, frase é um enunciado linguístico com sentido próprio, que pode ou não conter verbo ou locução verbal. Na escrita, inicia-se com letra maiúscula e termina com pontuação final. Exemplo: interessante. Só esse interessante aqui eu entendi. Então, é uma frase nominal. Meus direitos estão no regimento escolar. Então, comecei aqui outra frase, ó, letra maiúscula, terminou com ponto. E tem um verbo. Se tem um verbo, é uma frase verbal. A oração é um enunciado linguístico construído em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Não necessita ter sentido completo e, na escrita, não precisa começar com letra maiúscula nem terminar com pontuação final. Basta apenas ter um verbo e um conjunto de palavras ao redor. Então, aqui eu tenho dois verbos, né? Um verbo e uma locução verbal. Então, eu tenho aqui uma oração. E o período é uma frase verbal iniciado por letra maiúscula e finalizado por pontuação final. Pode ser formado por uma oração. Quando tiver só um verbo, é período simples, ou por várias orações. Quando tiver mais de um, é um período composto. E os constituintes da oração? É o sujeito e o predicado. O que é um sujeito? É o termo sobre o qual se faz uma declaração. Apresenta um núcleo, que pode ser um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Então, o sujeito é aquele que pratica a ação. E o predicado? Quando eu retiro o sujeito, tudo que sobrar é predicado. Predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. É nele que se localiza o verbo da oração. Então, eu vou passar para vocês aqui como encontrar o sujeito. Olha esse exemplo. Esta carta de solicitação permite a reivindicação de vários desejos.
A primeira coisa que eu tenho que encontrar é o verbo. Quando eu encontrar o verbo, eu pergunto a esse verbo: quem? Quem? Quem permite? Esta carta de solicitação. Então, tudo isso que eu encontrei como resposta é o sujeito. Então, quem permite? Esta carta de solicitação. Tudo que sobrou dessa frase é o predicado. Então, quando eu encontro o verbo, eu pergunto ao verbo quem? Quem fez, quem praticou a ação é o sujeito. E tudo que sobrou é predicado. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Obrigatoriamente, toda oração necessita de um verbo, que se localiza no predicado. Portanto, pode existir oração sem sujeito. Pode existir uma oração sem sujeito, mas nunca vai existir uma oração sem predicado. Compreendemos que o sujeito é o ser sobre o qual se faz alguma declaração e que ele apresenta um núcleo, substantivo, pronome ou palavra substantivada. O verbo deve concordar sempre com o sujeito da oração, em número, singular ou plural, e em pessoa gramatical. Eu trouxe aqui mais 2 exemplos para vocês observarem. Os alunos realizaram as provas com sucesso. Vejam aqui que os alunos realizaram. O sujeito está concordando com o verbo e o verbo com o sujeito. Vou encontrar o verbo aqui. Realizaram. Vou encontrar, como que eu faço para encontrar o sujeito? Quem realizaram? Os alunos. Então, encontrei o sujeito. Quando eu encontro o sujeito, tudo que sobrar da frase é predicado. Realizaram as provas com sucesso. É o predicado. A outra frase, o aluno realizou a prova com sucesso. Qual é o verbo? Isso, realizou. Veja que realizou está no singular para concordar com o aluno que também está no singular. Então, quem realizou? O aluno. Então, encontrei o sujeito. Encontrei o sujeito, tudo que sobrou é predicado. O predicado é o que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito. Nele encontra-se o verbo da oração, que deve concordar com o sujeito em pessoa e número.